Hoje nós vamos falar sobre uma das razões de Jesus ter vindo ao mundo. Então nós vamos começar com o versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 46, que diz assim: Eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, neste versículo, a gente já percebe qual é uma das funções que Jesus veio. Ele, que é a luz, veio ao mundo para que todo aquele que nele, que crer nele, não permaneça nas trevas. Vamos voltar um pouquinho e tentar exemplificar o que é luz e trevas. Vamos pensar num exemplo prático. Entre num quarto escuro, que a luz está apagada, está de noite e está um breu, uma escuridão só. Aí você chega com um palito de fósforo e acende. Acabou a escuridão, já se fez luz. Então, um pouquinho de luz numa treva densa dissipa a luz. É o que está escrito em João 1,5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, essa função de luz é algo muito importante. Por quê? Porque um pouquinho de luz já dissipa toda a treva. E o Senhor está dizendo nesse versículo que nós lemos em João, que Ele é a luz e que Ele veio ao mundo para que aqueles que creem nele não permaneçam nas trevas. Então Ele está dizendo que há trevas e que as trevas, por aqui dá para entender que o mundo está em trevas, mas Ele veio para nos transportar de lugar, nos tirar das trevas e nos transportar para a luz dos filhos do seu amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, essa função é uma função para o nosso próprio bem. É para irmos bem que nós devemos seguir ao Senhor. Vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 12, verso 28, que diz assim: Ouve e guarda todas estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, para sempre. Se fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então há um caminho, há uma luz e há uma escuridão. Quanto a nós, nos cabe escolher. Você vai querer seguir qual caminho? Permanecer nas trevas ou mudar para a luz? Então a palavra está nos exortando que devemos mudar para a luz, porque Ele veio para ser a luz, para nos tirar das trevas. Então, em Deuteronômio está falando que nós devemos guardar as palavras dele para que nos vá bem, e nos vá bem para sempre, a nós, nossos filhos, se fizermos tudo o que é bom aos olhos do Senhor. E lá em Mateus 5,16 também está escrito: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a luz foi feita para resplandecer. Ela não foi feita para ser apagada. Ela é feita para brilhar, para colocar num lugar de destaque. Tem até uma parábola de Jesus que ele fala que a candeia, a luz, não é feita para colocar debaixo da cama, mas sim no velador, um lugar alto, para iluminar a todos. E esta passagem que a gente viu em Mateus também nos diz isso, que ele está nos exortando. Assim, isso é um comando: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor está vendo tudo e as pessoas também verão. Então
se seguirmos o caminho da luz, se praticarmos as boas obras, isso também vai ficar transparente diante das outras pessoas. E isso é bom, porque o Senhor será glorificado. E não, nós não vamos envergonhar o nome de Jesus. Porque quando não praticamos essas obras, na verdade a gente está envergonhando o nome dele. Mas aí vamos ver, como que a gente vai fazer para seguir essa luz? Como é que nós vamos saber o que é essa luz? Então vamos lá no verso, no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, verso 19. Diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então aqui está sendo muito claro. O que a gente vai seguir? A palavra dos profetas. Qual é a palavra dos profetas? É tudo que está na Bíblia, né? Nós devemos segui-los, por quê? Porque fazeis bem atentar, porque ela é uma luz que alumia em lugar escuro, até que esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Então é um até que, há um processo, mas nós vamos seguir o que a palavra diz e como uma luz, essa palavra vai nos iluminar, vai seguir à nossa frente. Também nós temos o Salmo 115, acho que é o verso 116, que diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então ela nos orienta. E eu gosto de lembrar que uma passada, ela pode ser uma pessoa muito grande, muito alta, e uma bem pequena, mas a passada não é muito grande, muito diferente uma da outra, pode ser de meio metro a 1 metro, não é muito diferente. Então a palavra, ela é luz para nós, que nos ilumina passo por passo, ou seja, no caminho. Também Efésios 5:8 vai nos falar que esse caminho de luz, ele está diante de nós, porque antes de conhecermos a Jesus, nós andávamos em trevas. Diz assim: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então o que nós devemos refletir? Que antes passou, é passado, você tem que deixar para trás. Mas não é simplesmente deixar sem fazer nada, porque a gente já viu também que o tempo, deixar ele passar não resolve nada. Você tem que ir e agir. E nós já aprendemos também em outras oportunidades que como é que a gente larga o passado para trás? Nós devemos identificar, arrepender, confessar e orar, desligando o poder das trevas na nossa vida. Não só da vida pessoal, que é aquela que quando você aceita Jesus, os seus pecados são cobertos, mas há o que a gente já viu de herança espiritual, onde o diabo tenta nos perturbar, trazendo consequências de pecados feitos até a nossa 4ª geração. Então, eles devem ser deixados para trás, através desse processo de libertação e cura. Então, quer dizer, no passado éramos trevas, mas agora estamos na luz e devemos segui-la. E esse seguir, a palavra diz, não é assim sem esforço, não é um passe de mágica, não é uma maneira assim instantânea. A sua salvação, ela é instantânea, mas o caminho, o processo que você vai conduzir aqui na terra, ele começa no dia que você aceitou Jesus até a vida eterna. Então, vamos ver lá em Deuteronômio 11:8, que diz: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra a que passais a possuir. Então há um esforço.
tipo de esforço é esse? Nós vamos ver que é um esforço diferente. É um esforço que ele não vai nos conduzir a nos orgulharmos da nossa própria força, como se nós é que estivéssemos fazendo tudo. Não, a gente vai como se soltar nas mãos do Senhor e Ele vai operar, Ele vai fazer. Nós devemos nos submeter à verdade dEle, ao caminho dEle, à palavra dEle. Então, vamos ver alguns aspectos em que esse esforço é diferente. Olha o que nos aconselha a Bíblia. Está lá em 2 Coríntios 3:5, que diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então é um esforço, sim, o esforço de se dispor, de se colocar diante do Senhor, mas essa capacidade ela vem de Deus, é Deus mesmo que nos capacita. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18, também diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Parece um paradoxo, né? Mas é assim a palavra de Deus. Ele nos manda olhar para as coisas espirituais, elas não se veem. As que se veem são temporais. E nossa vida, ela agora nesse caminho de luz, ela tem mais a ver com as coisas espirituais, com as coisas eternas, com as coisas que não se veem. Também em Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, é um esforço assim que te faz achar que Ele é que vai te fazer alcançar. É um esforço de saber que esta é a nossa parte, é a minha contribuição, é a minha disposição. Mas é Ele que já fez tudo, Ele já conquistou a vitória. Então nessa luta, nessa guerra, nós só temos que lutar. A vitória já é nossa, porque nós podemos olhar os exemplos na história, quantas batalhas foram feitas onde há um vencedor e os dois que entraram nesse campo de batalha acreditavam que iam alcançar a vitória, mas nem por isso alcançaram. Um foi vitorioso, o outro foi derrotado. Mas esta luta que o Senhor nos conclama a lutar, esse caminho que Ele nos conclama a seguir, que é o caminho de luz, é um caminho que nós só temos que buscar qual é a vontade de Deus, buscar os profetas, buscar os que está na Bíblia, buscar em oração, buscar através de nos expormos diante de Deus, para que nós possamos nos submeter à vontade dEle, porque a vitória já é nossa. E eu vou ler aqui por último o Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, que diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo nenhum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então não é uma luz qualquer, é a luz da vida que vamos encontrar ao seguir o Senhor Jesus. E olha um pequeno detalhe, né? Ele tornou a falar. Então ele gosta de repetir, é bom para nós que as coisas sejam repetidas para que a gente possa gravar, para que a gente possa fazer com que essa verdade entre em nossa mente. Então, Jesus tornou a nos falar. Ele é a luz do mundo. E quem me segue, de modo nenhum andará em trevas, mas será a luz da vida. E assim é o que eu desejo para cada um de nós, que nós sejamos luz da vida, da nossa própria vida, da vida de outras pessoas, que possamos ser exemplo para que o Senhor seja glorificado. Então, em nome de Jesus, que possamos ir aos profetas, possamos orar, possamos nos colocar diante de Deus para poder segui-los, porque assim diz a palavra: a
Agora sois a luz no Senhor, andai como filhos da luz. Esse é a nossa missão, é o nosso propósito. Então andemos na luz do Senhor. Em nome de Jesus, uma ótima semana a todos. Amém.